Olá, hoje daremos início à disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 2. Vamos dar início ao módulo 1, Direito das Crianças, o papel da escola. Na unidade 1, que é a que nós vamos trabalhar hoje, é o direito das crianças e a escola. Então, a gente vai iniciar a discussão sobre a educação infantil é um direito da criança e qual que é o papel da instituição escola. Para além disso, a gente vai conversar um pouco sobre as legislações. Quem que garante esse direito? Quem que é responsável por esse direito? Enquanto professores e professoras, futuros professores e futuras professoras, como que a gente faz para lutar por essa garantia de direito? De qual educação infantil nós estamos falando? Qual qualidade é essa que a gente defende? Então, a gente vai conversar muito sobre a escola, o direito da criança e como que, enquanto professores e professoras, a gente garante essa educação de qualidade máxima. Então, o primeiro ponto, vamos conversar um pouquinho sobre a obrigatoriedade da educação infantil. Então, lá na LDB de 1996, a gente tem uma divisão da educação infantil. Então, de 0 a 3 anos está nomeado como creche e de 4 anos a 5 anos e 11 meses de pré-escola. A obrigatoriedade da educação infantil é apenas a partir dos 4 anos. Então, as crianças de 0 a 3 anos, elas não são, ou os pais, as famílias, não são obrigadas a matricularem as crianças nas instituições de educação infantil, apenas a partir dos 4 anos. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que de 0 a 3 anos não existe essa obrigatoriedade, mas a partir dos 4 anos é obrigatório. A gente teve uma época em que a educação infantil não era obrigatória. A educação infantil, ela é obrigatória a partir dos 4 anos. É sempre importante enfatizar, você já deve ter estudado em outras disciplinas, que a educação infantil, ela faz parte da educação básica, Ela é o alicerce, ela é a primeira etapa, a educação infantil. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, falam de educação básica como se a educação infantil não fizesse parte da educação básica, como se a educação básica se iniciasse lá no ensino fundamental. Não, A educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação infantil é a primeira base. Dentro dessa primeira base, o que é importante que a gente saiba? É muito importante que a gente saiba sobre a qualidade da educação infantil que é oferecida. Então, a gente tem muita coisa para superar, muita coisa, como vocês já viram na disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 1. Tem muita coisa para ser superada. Quais são os caminhos possíveis? Os caminhos possíveis são de muita luta. E qual que é o nosso papel enquanto professor e professora? É como, dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos garantir essa educação infantil de qualidade. Lembrando que de 0 a 3 anos, a gente vai ter uma visão muito assistencialista, A pré-escola também, mas a pré-escola ainda ganhou um salto maior em relação a preocupação com a aprendizagem das crianças, porque ela antecede o ensino fundamental, aí tem todas as questões de letramento, de alfabetização, inclusive as políticas que o governo tem implementado atualmente, com esse pensamento de que qual educação infantil está sendo oferecida para as crianças. Mas de 0 a 3 anos, como a gente já discutiu na disciplina anterior, as crianças, as famílias deixam as crianças na escola muito com essa visão assistencialista. Porque, olha, eu preciso trabalhar, só estou deixando a minha criança na instituição de educação infantil, na escola, porque eu preciso trabalhar e não tenho quem ficar. Então, qual que é a preocupação das famílias, na maioria das vezes? Que a criança possa ser alimentada, que ela possa ser cuidada, que a higiene dela seja feita adequadamente, Então, a gente precisa superar muito isso. A gente já sabe que o cuidar e o educar é muito importante,
Mas a criança, quando ela vai para a educação infantil, a gente tem que pensar muito na importância da aprendizagem para o seu desenvolvimento integral. Então, a gente vai ter na LDB essa obrigatoriedade, porém, a gente precisa pensar muito no que é essa educação infantil de qualidade. Quando eu coloco esse tópico de demanda crescente por novas vagas, né, a gente vai ter uma procura muito grande e que não se dá conta. Então, por exemplo, tem uma discussão que é sobre o período integral, né? A instituição de educação infantil de período integral e de período regular. O período integral, o que acontece com o período integral? O período integral é quando a criança ela fica na escola o dia todo. Então, a procura, quando a gente pensa em educação infantil, né, as famílias procuram, principalmente as famílias em que todas as pessoas trabalham, elas procuram a instituição, né, a escola, que ofereça período integral. Os municípios ainda, né, não têm condições de oferecer esse período integral para todas as crianças. Se a gente pensar de 0 a 3 anos, que não é obrigatório, o que acontece, né? A gente tem a demanda por novas vagas. Então, essa demanda para a educação infantil de 0 a 3 anos, como ela não é obrigatória, né? Ela não é obrigatória. Então, se a família procura e não se tem a vaga, tem a garantia na lei que, por ela não ser obrigatória, a criança ela vai para uma lista de espera. Mas aí o Jamil Puri vai trazer no artigo de leitura obrigatória, que ele diz assim, mas é um direito da criança. Como que o Estado faz para garantir esse direito? A gente vai ter regiões, municípios, estados, em que a lista de espera é grande, porque tem uma demanda muito crescente por novas vagas. Quando a gente pensa em todas as escolas que oferecem período integral, tem uma procura imensa, tem uma lista de espera imensa. Por quê? Porque, na maioria das vezes, os municípios, eles conseguem garantir vaga no período regular, que a gente pode dizer que é meio período, ou manhã ou tarde. No período integral, a procura é muito crescente. E, geralmente, na maioria das vezes, os municípios não conseguem atender a essa demanda por novas vagas no período integral. Então, a gente vai ter uma demanda crescente por novas vagas que aumenta a todo ano, principalmente porque a gente tem, né, todo o fenômeno de urbanização e todo o histórico que acompanha a educação infantil. Então, essa demanda será crescente. Mas o que a gente faz, então, com essa demanda crescente? Aumenta o número de vagas sem pensar na qualidade? Então, é muito importante que a gente se discuta qualidade com quantidade de vagas. Como que se aumenta o número de vagas e com qual qualidade? No artigo do Jamil Puri, ele vai apontar também a questão de 0 a 3 anos, que é a família procura escola e não tem vaga. Aí a família entra com processo e judicializa essa questão. Aí o juiz vem e fala, a criança precisa de vaga, cumpra-se. A escola não tem como negar. E aí superlota principalmente, né, as creches de período integral. Então, tudo isso precisa ser pensado e discutido, né, em âmbito nacional, pensando em políticas públicas e pensando nessa qualidade da educação infantil. Enquanto formação de novos professores e professoras, a gente vai pensar muito em que, enquanto professor e professor, o que eu posso fazer dentro desse cenário. Então, trago agora, nesses slides, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que faz parte, né, da agenda da ONU até 2030, que são 17 objetivos que precisam ser cumpridos pensando no mundo sustentável. Então, a ODS 4 é a universalização do acesso. Então, todas as crianças precisam ter como garantia, né, o acesso a uma educação de qualidade, e isso inclui a educação infantil. Porque a gente não pode nunca esquecer que a educação infantil faz parte da educação básica. Então, essa universalização do acesso é como a gente garante uma educação infantil de qualidade
né, para todas as crianças. Como que se garante esse acesso? Então, essa é uma luta. Esse é um objetivo de desenvolvimento sustentável que está previsto nessa agenda até 2030, que é essa garantia de vagas. É importante a gente saber que a gente vai ter regiões que são mais vulneráveis. Tem regiões mais vulneráveis, tem regiões menos vulneráveis. Mas é a gente pensar no Brasil como um todo e como que se garante, né, essa universalização do acesso para todas as crianças. Dentro desse objetivo, a gente vai ter também a qualidade da educação. Então, a gente universaliza o acesso, garante o direito, né? Tem que ser oferecida vagas para todas as crianças, né? Vamos fazer o recorte da educação infantil, mas a gente precisa pensar nessa qualidade. A gente vai ter documentos que mostram a importância que se tem a qualidade na educação infantil. Essa qualidade da educação infantil, ela não é medida como nas outras, no ensino fundamental e no ensino médio, a partir de avaliações, né? A qualidade da educação infantil, ela vai juntar vários fatores, como o ambiente, né? Se essa escola tem parque, se tem brinquedoteca, se tem biblioteca, a quantidade de crianças por sala, o tamanho do espaço dessa sala. Então, tudo isso se vincula à qualidade da educação. Então, o que a gente precisa buscar? A melhoria da qualidade dos ambientes educacionais. Então, qual é a qualidade do ambiente em que essa criança está inserida? A gente precisa garantir que esse ambiente seja seguro, né? Então, como que se garante um ambiente seguro para as crianças? Então, por exemplo, vamos pensar como se eu tenho estou trabalhando numa escola em que essa escola, vou dar exemplo de coisas que eu já passei enquanto professora de educação básica. Estou numa escola em que o pátio dessa escola está cheio de restos de materiais de construção, restos de ferro, restos de tijolo, e as crianças têm acesso a isso. Isso é um ambiente seguro? Não é um ambiente seguro. Né? Para além disso, pensando numa visão holística mesmo de educação, uma instituição de educação infantil, não só de educação infantil, né? De todas as etapas, que tenha um ambiente cheio de preconceito, de discriminação, onde as crianças sofrem bullying, onde as crianças saem machucadas, onde as crianças saem mordidas, onde as crianças saem psicológico abalado. Isso é um ambiente seguro? Não é um ambiente seguro. Isso vai ter impacto direto no desenvolvimento integral das crianças. Então, a questão da qualidade dos ambientes educacionais é relacionado tanto à infraestrutura, como em relação às relações que estão estabelecidas nesse ambiente. Como que as crianças interagem entre elas, né? Crianças e seus pares, e como que as crianças interagem com as pessoas adultas no ambiente escolar. Isso é o que vai melhorar a qualidade do ambiente. O que é importante quando se coloca, né? Desenvolvimento integral das crianças. Para que as crianças desenvolvam integralmente, né, elas precisam de interações de qualidade desde a primeira infância. Só interações de qualidade, não. Como a gente já discutiu, né, na disciplina passada. As crianças precisam de alimentação, as crianças precisam ter garantia de um sono tranquilo dentro da escola, porque são crianças de 0 a 5 anos, principalmente as que frequentam no período integral. Então, é uma junção da alimentação, é como que está a saúde dessa criança, a partir da vacinação, fazer todo esse acompanhamento, e para tudo isso a gente vai precisar sempre da parceria das famílias. Mas, enquanto professores e professoras, como que a gente pode garantir a qualidade desses ambientes educacionais? Claro que a gente tem muita luta e a gente precisa de respaldo do sistema. A gente precisa lutar para que se tenha qualidades, né? Para que a gente trabalhe e garanta esse ambiente seguro e esse desenvolvimento integral das crianças. Mas dentro do que a gente tem hoje, né, como que eu posso melhorar esse ambiente? Enquanto professora,
pensando nessa visão, né? Como que eu vou garantir esse ambiente seguro? Como que eu faço para que as crianças não saiam mordidas, para que as crianças tenham boas relações entre elas, para que eu trabalhe desde a primeira infância com as emoções das crianças, para que eu garanta que nenhuma criança seja negligenciada. Quando eu falo para que nenhuma criança seja negligenciada, o que eu quero dizer? Eu, enquanto professora, estou percebendo que eu tenho uma criança que está sendo negligenciada, o que eu faço com isso? Eu tenho acesso a todas as redes protetivas? Eu sei como encaminhar? Eu sei como fazer a denúncia ao conselho tutelar? Então, todas essas questões, né, têm a ver com esse ambiente educacional seguro e também um ambiente estimulante, né, e propício a esse desenvolvimento. Quando eu falo de ambiente estimulante, tem material pedagógico adequado, tem livros o suficiente para que eu possa fazer o planejamento, para que eu possa inserir as crianças no mundo da leitura. Eu tenho os brinquedos pedagógicos possíveis. Se eu não tenho os brinquedos pedagógicos possíveis, quais são as matérias que eu posso reivindicar, que seja madeira, que seja material reciclável, para eu poder criar esse ambiente estimulante para as crianças, para que elas possam desenvolver a criatividade, né? E com isso a gente vai garantindo esse desenvolvimento integral. E aí a gente vai entrar na questão da formação de professores, né? Precisa se investir na formação inicial e continuada, né? De todos os professores, né? De todas as etapas da educação, porque só assim a gente vai conseguir oferecer uma educação de qualidade. Então, a gente tem uma formação, né? Na nossa formação inicial, e quando a gente sai da universidade, a gente conclui a nossa graduação, e a gente já consegue inserir, né? Na vida profissional, né? Consegue já exercer a nossa profissão. Está muito fresco na nossa cabeça tudo que a gente aprende. Mas isso começa a se perder se não tem investimento de formação continuada. E não se perde só por conta do tempo. Se perde por conta que muitas vezes o sistema ele começa a nos engolir diante das demandas burocráticas. E o que a gente faz para que a gente não seja engolido pelo sistema? Primeiro, a gente precisa estar em rede. A gente precisa estar com professores e professoras que acreditem na educação e acreditem na transformação por meio da educação. E, a partir disso, a gente precisa ter acesso a pesquisas, a artigos de qualidade, para que a gente possa pensar nas nossas práticas pedagógicas a partir de evidência científica, né? Não a partir do senso comum, não a partir de relatos de experiência. Uma professora fez, pode ser que dá certo, e a gente vai usando as crianças como cobaias. Então, investir na formação continuada significa qual tipo de formação continuada tem sido oferecido, enquanto professor e professor, o que eu tenho, como tem sido meu posicionamento diante dessas formações, e o que, enquanto grupos de professores, podem buscar formações continuadas adequadas. E essas formações continuada adequada pode ser simplesmente da junção de um grupo de professores que buscar em artigos baseados em evidência científica e educação infantil e possam iniciar grupos de estudo dentro da escola. Então, é muito importante que não se perca de vista a importância da gente se formar continuamente. Tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, que a gente pensa que imagina se o médico que se formou na década de 90, ele não investisse, né, na sua formação continuada, ele não se atualizasse a partir das pesquisas. Quem gostaria de fazer uma cirurgia com esse médico em 2024? Se ele não se atualizasse, se ele tivesse feito a graduação e não tivesse lido e feito nenhuma pesquisa, não participado de nenhuma formação na área da saúde que se atualiza muito. Ninguém querer. E por que na escola as pessoas se formam em determinado ano e continuam, né, sem participar de formações continuadas a partir de evidência científica e vão trabalhando com as crianças de qualquer forma, a partir de o que a minha amiga fez, o que eu vi em tal rede social, né, e com isso a educação no nosso país, né, não avança, né, tem avançado muito pouco. E para que a gente consiga, né, atingir essa meta, né, esse objetivo de desenvolvimento sustentável, que é educação de qualidade, a gente também precisa de parcerias, né?
Então, precisa se fortalecer parcerias entre governos. No artigo do Jamil Coury, de 2021, que está, né, nas leituras obrigatórias, ele vai falar um pouco, vai explicar um pouco, né, sobre a participação dos municípios, né? Então, a educação infantil, ela é de responsabilidade do município, com parcerias entre governo, né? Entre o governo estadual e o governo federal. Então, precisa se fortalecer essas parcerias, mas não só com outros âmbitos do governo, mas precisa se fortalecer essas parcerias com a sociedade civil, com o setor privado, para que se tenha esse apoio ao desenvolvimento da educação infantil. De que forma? De uma forma sustentável e inclusiva. Né? Quando eu sempre enfatizo a importância do estabelecimento de redes protetivas, de redes de apoio, a escola, né, a partir do bairro que ela está inserida, ela precisa conhecer o conselheiro tutelar da sua região. Ela precisa saber quais são os postos de saúde que atendem. Ela precisa saber como que funciona o serviço do CRAS do seu bairro. Ela precisa saber como que funcionam as redes do seu município, porque a partir daí vão se estabelecendo parcerias, né, para que se garanta essa educação infantil de forma sustentável, inclusive de qualidade. Né? Então, a grande questão é como que a gente estabelece essa parceria. E essa parceria vai além, né? Vai além só de organizações. Né? A gente precisa pensar também na parceria com as famílias. Então, por exemplo, quando fui professora de educação básica, da educação infantil, e a gente teve problemas de surto de catapora. Né? Então, como que eu, enquanto professora, busquei o posto de saúde para fazer uma campanha dentro da sala de aula, como que eu procurei a vigilância sanitária para fazer uma limpeza daquele ambiente, né? Porque a gente não consegue mais sozinho, a escola enquanto instituição sozinha. A gente precisa de todas essas parcerias, pensando nesse desenvolvimento integral de todas as crianças. Né? Então, vamos falar um pouquinho de educação inclusiva, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente muitas vezes vai falar só sobre necessidades especiais das crianças, né? Então, a gente precisa pensar nessa promoção de inclusão das crianças vulneráveis, né? E com necessidades especiais, desde a primeira infância, que muitas vezes também é negligenciado isso. Por exemplo, vamos pensar agora, né, que o foco da nossa disciplina são as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, sou professora, alguns lugares falam nível, outros falam pré-1, pré-2, enfim. Sou professora de uma turma de crianças de 4 anos. E determinada criança tem apresentado um comportamento diferenciado em relação às outras crianças, mas nós, enquanto professores e professoras, não temos formação para fazer laudo algum, nem levantar hipóteses. O que a gente pode e deve fazer é encaminhamento para profissionais da área para que eles possam fazer a investigação. Só que o que acontece na maioria das vezes? Isso não é feito na educação infantil. E aí isso vai se empurrando. Aí quando chega lá no ensino fundamental, que a criança já tem 6 anos, o que acontece? Aí essa criança vai ser encaminhada. A gente sabe como o processo é moroso e muito demorado até um laudo ser concluído. E isso muitas vezes pode demorar de 6 meses a 1 ano. E aí o que acontece? Aquela criança que poderia, né, ter recebido um laudo e poderia ter todo o atendimento especializado para contribuir com o seu desenvolvimento integral, para que pudesse contribuir com a sua alfabetização, essa criança é colocada à margem, ela é excluída. Isso seria diferente se essa criança ela fosse encaminhada desde a educação infantil, né? Ela fosse encaminhada, ela fosse laudada, né? Fosse feita todas as investigações e essa criança já recebesse atendimento especializado na educação infantil. Por quê? Para que ela pudesse ter todos os seus direitos garantidos. Quando a gente fala em inclusão de crianças vulneráveis, eu gosto sempre de dar um exemplo, pensando que a nossa disciplina também envolve a prática. Então, muitas vezes a gente fala assim, essa criança, ela se desenvolve com mais dificuldade, porque a família dela é muito vulnerável. Tá bom, a gente sabe que vai ter muitas escolas, que a gente vai ter muitas famílias e muitas crianças, infelizmente, nessa situação. Mas o que a gente faz diante dessa situação? Né? Então, eu sei que aquela família,
mais vulnerável, aquela criança não vai ter um folheto para ela manusear em casa. Ela não vai ter um livro de história infantil. Então, aí eu preciso garantir que isso aconteça na minha sala de aula, que isso aconteça na escola. Sabendo da situação dessas crianças, a importância da organização da escola para oferecer, em outros períodos, algumas atividades com a presença de pessoas voluntárias, estabelecendo parceria com outras organizações. Então, como que a gente faz para promover essa inclusão, tanto de crianças vulneráveis quanto com necessidades especiais? E isso precisa ser feito desde a primeira infância. Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, numa educação de qualidade, a gente pensa no quê? A gente vai pensar em professores qualificados, né? E a qualificação desses professores, né, vai estar na questão da formação inicial e da formação continuada. A gente vai entrar na questão do currículo apropriado, que a gente vai conversar um pouco mais para frente nos próximos módulos. Então, porque quando eu tenho professores qualificados, eu vou ter, a tendência é que eu tenha um currículo, mesmo que ele não for apropriado, muitas vezes os professores e as professoras conseguem fazer adaptações a partir desse olhar crítico, né, que se tem quando a gente investe em formação continuada. Então, eu preciso ter um currículo apropriado. Então, estou trabalhando na pré-escola, como que o meu currículo deve ser apresentado? Não só para enquanto professores e professoras, para a gente pensar no nosso planejamento ao longo do ano, mas como esse currículo é pensado também junto com as famílias. Como que a gente tem apresentado esse currículo? Qual que é a participação da gestão? Como que a gente consegue inserir essas parcerias dentro do nosso currículo? E para isso a gente precisa desse ambiente seguro, desse ambiente inclusivo, e essa imagem aí, né, desse cérebro, é o quê? A gente precisa pensar o quê? O Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, ele vai explicar um pouco sobre a nossa arquitetura cerebral. E que a base da nossa arquitetura cerebral, ela vai desenvolver na primeira infância, do 0 aos 6 anos. Então, essa fase é uma fase muito importante. Lá eles vão fazer defesas do tipo que, se fosse investido na educação infantil, se tivesse um investimento econômico muito maior, teria uma economia quando a gente vai pensar no ensino fundamental, no ensino médio, em relação à aprendizagem das crianças. A gente teria menos problemas em relação ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças, tanto em relação à alfabetização, né, aos conhecimentos instrumentais, mas também em relação ao uso de drogas, em relação à saúde mental. Então, é muito importante que se invista e que se coloque a educação infantil como base. A educação infantil é a base, é o pilar dessa arquitetura cerebral. E ela vai ser de qualidade a partir das interações que as crianças têm, e não é qualquer interação. É a partir de interações de qualidade nesse ambiente seguro e nesse ambiente inclusivo. E para isso, a gente precisa muito do quê? Da participação da família. Então, tudo isso, por exemplo, que eu trago aqui para vocês falando sobre o desenvolvimento da arquitetura cerebral, dizendo que a criança, quando a gente insere desde os 0 anos ela no mundo da leitura, possivelmente ela não vai ter problemas na época da sua alfabetização. Isso precisa ser dito para as famílias. Dizer para as famílias que quando a criança ela tem uma socialização num ambiente de violência, e isso vai ter impacto nas suas relações interpessoais enquanto jovem e enquanto pessoa adulta. Se a criança é exposta ao estresse tóxico desde a primeira infância, essa criança vai ter uma propensão de ter a sua saúde prejudicada, né? Então, tudo isso a gente precisa dizer para as famílias, né? E a gente precisa dizer para as famílias por quê? Porque muitas vezes as famílias não têm esse conhecimento e as crianças estão cada vez mais com mais tempo em telas, as crianças têm brincado menos, as crianças têm tido poucas interações, tanto na família, e muitas vezes, às vezes a gente chega na educação infantil, as crianças passam, falo isso enquanto professora de estágio, que tem acompanhado algumas escolas, as crianças passam muito tempo na tela, então elas passam muito tempo assistindo desenho. Não estou falando que os desenhos não são de qualidade, não é isso, né? Alguns até são, mas as crianças passam o tempo todo e elas não interagem entre si, elas não brincam, a criatividade não é estimulada.
E na disciplina, o que a gente vai tentar fazer é exatamente isso. É como que a gente faz para que tenha um ambiente seguro, inclusivo, que as famílias elas consigam ter essa visão, e ela só vai ter essa visão a partir do momento que a família se torne parceira da escola e vice-versa, né? Então, as crianças elas precisam ser estimuladas o tempo todo para que elas possam se desenvolver, né, com qualidade, para que elas tenham esse desenvolvimento integral. Então, os benefícios da educação na primeira infância é esse desenvolvimento integral. Para que ele aconteça, é preciso que se tenha interações de qualidade. Essas interações de qualidade que vão formar toda essa arquitetura cerebral das crianças vão ser a base para o sucesso escolar delas. Então, um argumento que eu sempre fazia com as famílias, né, nas reuniões, eu sempre falava, quem aqui não quer que a criança cresça, né, saudável, que chega lá e consiga ler, consiga fazer as contas, consiga se apropriar de todos os conhecimentos, né, científicos, sem dificuldade. Todas as famílias querem, mas para isso precisa começar na primeira infância. Precisa começar desde já a ter esse trabalho, desenvolver esse trabalho desde os 0 anos. Né? E aí, ao longo dessa disciplina, que o foco vai ser de 4 a 5 anos, a gente vai pensar em estratégias para que se garanta, né, essa aprendizagem, né, a partir de interações de qualidade que vão resultar no desenvolvimento integral, como base para esse sucesso escolar. Mas a gente tem muitos desafios, né? A gente tem falta de recursos, a gente vai ter desigualdade de acesso. Então, muitas vezes, a gente vai ter essa falta de recursos no mesmo município. Então, por exemplo, às vezes você vai em uma escola de determinado bairro, e aí você vai em uma escola de outro bairro, e você fala assim, nossa, as duas escolas são escolas municipais. Então, o que acontece? É a gestão, né? É o quadro de professores. Então, tudo isso a gente precisa fazer um estudo. E aí eu sempre retomo aquele material de indicadores de qualidade da educação infantil, da professora Maria Malta, que foi elaborado e organizado por ela, que vai mostrar quais são os indicadores e que a gente pode fazer essa análise. O que tem de errado nessa instituição? Mas não é alguém de fora fazer, é as pessoas que estão dentro da instituição. A gente precisa melhorar a nossa instituição. Então, o que a gente faz? Né? E claro que a gente vai precisar desse investimento público, né? E a gente vai precisar de políticas educacionais. E isso se implica uma formação continuada de professores, mas uma formação continuada de professores oferecida pelo governo, seja ele municipal, seja ele federal, de qualidade, né? A partir de evidências científicas. Tá? E aí a gente vai ter a questão, né, que é muito presente, como falei anteriormente, sobre a desigualdade de acesso. Então, para além de tudo isso, como que a gente faz para garantir acesso, né, a todas as crianças à educação? Como que a gente faz para que se garanta essas vagas, mas que sejam vagas que englobem uma educação de qualidade, não um aglomerado de crianças, apenas para garantir as vagas com um número exorbitante de estudantes, de crianças, por professor e professor. E aí a gente trago as referências e enfatizo mais uma vez que nós vamos, ao longo dessa disciplina, nós vamos dialogar sobre tanto os direitos, as políticas públicas, todos esses fundamentos, mas vamos sempre mostrar caminhos e atrelar a prática. Até a nossa próxima aula.